Estamos na sexta noite de consagração. Estamos a 6 noites de sábado, consagrando a nossa vida, recebendo conhecimento e entendimento da vontade de Deus para vivermos como verdadeiros cristãos. Há uma necessidade de aprender, há uma necessidade de ouvir a voz de Deus para que se aprenda a ser de fato um cristão. O que muitos dizem serem cristãos, mas na verdade eles não sabem o que é ser cristão. Eles não conhecem a verdade de Deus, eles não conhecem os princípios de Deus, eles não conhecem as regras do nosso Senhor, porque nosso Deus é um Deus de regras. Nosso Deus é aquele que estabeleceu princípios para a vida dos seus filhos aqui nesta terra. E é muito importante que o cristão conheça estes princípios, conheça essas verdades, para que de fato ele dê o bom testemunho de cristão nesta terra, para que de fato ele seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo nesta terra. Amém? E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Amém? Nos reunindo para consagrar a nossa vida ao Senhor, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, para que o nosso caráter venha a manifestar as virtudes de Cristo e que possamos em tudo viver como Cristo nesta terra. Fazer aquilo que Deus quer que façamos em seu nome. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E para isso eu preciso conhecer. Para isso eu preciso entender, através do Espírito Santo, aquilo que é a vontade de Deus. E nós somos privilegiados, amados, porque neste lugar o Senhor escolheu se revelar. Neste lugar o Senhor escolheu revelar a verdade, nos dar a sua verdade, nos ensinar como Ele deseja que vivamos nessa terra. Então, você está no melhor lugar. Você está no lugar que Deus preparou para a tua vida. Amém? E que você se alegre por isso, que você se alegre com isso e que você cresça cada dia mais nesta graça e neste conhecimento, em nome de Jesus. Nós vamos então, a partir de agora, ouvir a voz de Deus. Nós vamos para esta mensagem que o Senhor nos fez chegar, que vem do trono de sua graça. E eu gostaria que a pastora colocasse no telão o versículo de abertura, que está em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27. Os meus assessores lá atrás estão falando para eu arrumar o prendedor de gravata. É isso? Eles estão vendo, acho que lá no monitor, que está torto. Está alinhado agora? Obrigado, meus assessores. Meu filho e minha esposa. Filipenses 1, 27. Diz assim: vivei acima de tudo. Então é acima de tudo. Diga, é acima de tudo. Por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma ordem. Isso não é uma sugestão.
Isso é uma ordem que veio direto de Deus através do apóstolo Paulo. Então esta ordem é para que vivamos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E estar firmes em um só Espírito. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então nós vamos aqui ouvir da parte do Senhor o que Ele deseja da sua igreja neste ponto, nesta ordem que veio através do apóstolo Paulo. Como a igreja deve se portar mediante a esta ordem. Como a igreja deve viver mediante a esta ordem. Porque, amados, nós somos a igreja de Deus. Nós não somos mais uma igreja disputando alguma coisa aqui nesta cidade e nesta terra. Nós somos uma igreja levantada por Jesus para viver a palavra. É uma igreja alicerçada totalmente na palavra de Cristo, no Evangelho da graça de Deus. Então, a igreja precisa entender como ela deve se portar mediante as ordens de Deus, para que, de fato, venhamos revelar e manifestar que estamos firmes em um só Espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Eu não posso estar aqui por meu interesse. Eu não posso estar aqui pelos meus problemas. Eu não posso estar aqui para Deus mudar a minha vida. Eu não posso estar aqui por problemas que eu esteja passando na vida. Não, eu tenho que estar aqui para lutar junto com os que estão aqui pela fé evangélica. Então, este é o propósito da igreja. E é um propósito, amados, que ao longo do tempo se corrompeu. Porque hoje a visão de igreja não é essa. A visão de igreja é o quê? Pessoas buscando a Deus por causa dos seus problemas. Pessoas buscando a Deus com medo do diabo. Pessoas buscando a Deus para ter uma vida mudada, ter uma vida transformada. E isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que estar alicerçada neste mandamento. Está entendendo? Vivendo acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Aleluia. Que estáis firmes. É noite de consagração? Eu estou lá. É noite de culto? Eu estou lá. É noite de oração? Eu estou lá. Porque eu estou firme num só Espírito. Aleluia. Eu estou lutando junto com os meus irmãos pela fé evangélica. Eu estou lutando junto com o meu pastor pela fé evangélica, porque o que ele prega para mim é a verdade de Cristo. Então, amados, que esta palavra ecoe, chegue ao coração das ovelhas de Jesus, para que a vida seja alinhada a este mandamento, a esta ordem de Jesus. Não sou eu que estou aqui dizendo, olha, tem que mudar. Eu estou aqui como porta-voz de Cristo. Eu estou aqui como porta-voz de Deus para ensinar, para orientar, para dizer ao povo de Deus como devem proceder. Amém, amados? Então nós vamos orar agora para ouvir a voz do Senhor. Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Jesus. Nós cremos no teu poder que está aqui. Nós cremos, Deus, que o Senhor está operando em nós agora o milagre,
Porque nós estamos no Vale da Bênção. Estamos no lugar onde a tua bênção é ordenada, Senhor. E aqui estamos nós para receber de ti o conhecimento. Receber de ti, Senhor, espírito e vida. Saúde perfeita. A mente sã e alinhada à mente de Cristo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta noite de consagração, por tudo que o Senhor já está falando aos nossos corações e por tudo que ainda irá falar. Grandes coisas irão acontecer, Jesus, em nossa vida. Grandes coisas irão acontecer na vida desta igreja, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui. Portanto, que mais uma vez o Senhor me use. É com humildade, Senhor, com total submissão, temor e santo tremor que eu te peço. O que eu sei, ó Deus, a responsabilidade que está sobre a minha vida a partir desse momento. Portanto, que não saia de meus lábios, Senhor, nenhuma palavra minha, mas que sejam todas elas as tuas palavras, para o teu louvor, tua honra e tua glória. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém? Amém. E todos que oraram comigo, digam amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu amado filho Vinícius. Agora vai ficar. Minha querida e linda esposa, pastora Daniele. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres chamados por Deus para serem verdadeiros cristãos, para serem de fato os embaixadores em nome de Cristo, para serem de fato os ministros do novo pacto, da nova e eterna aliança, que é um pacto de boca, onde o justo vive pela fé, e pela fé naquilo que ele crê da palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela tem uma missão aqui nesta terra. Aquilo que o Senhor disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós entendemos que o evangelho precisa ser pregado. E precisa ser pregado pelo pastor? Não. Por você também. Aonde quer que você esteja, aonde quer que o Senhor te envie, você deve pregar o evangelho da salvação. Porque o Senhor disse: ide e pregai o evangelho. Então, ide o que é? Caminhe, viva, dia após dia, e durante a tua vida toda, pregue o evangelho. Pregue para aqueles que precisam escutar a respeito de Jesus Cristo. Amados, há um número muito grande de pessoas no mundo que ainda não conhecem a verdade sobre Jesus. Às vezes já até ouviram falar de Jesus, mas a verdade sobre Jesus não ouviram ainda. Não conhecem, não sabem quem é Jesus de fato, não sabem o que Jesus fez por eles. E por isso, muitas vidas estão aí sofrendo. Então nós fazemos parte do sacerdócio real. Diga graças a Deus. Isso não fomos nós que decidimos ser. Não fomos nós que escolhemos. Assim como eu digo sempre, não foi eu que escolhi ser pastor. Foi o Senhor quem
me escolheu, foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me capacitou, é o Senhor na minha vida, porque sem Ele eu nada posso fazer, assim como é na tua vida. Não foi você que escolheu estar aqui, não foi você que um dia disse, eu vou para a igreja, eu vou para Cristo Vive, não. Foi o Senhor quem te trouxe, foi o Senhor quem determinou que você estaria aqui. Então, nós somos sacerdotes, diga, eu sou sacerdote. Pastor, eu não sou. Você é. Porque quem diz que você é Deus, não sou eu. Então, se Deus está dizendo que você é, amado, você é. Então diga, eu sou um sacerdote. Com uma grande missão. Amém. Qual é? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E lutar pela fé evangélica. Então, amados, a nossa vida é importante. O nosso trabalho é importante. A nossa vida financeira é importante. A nossa vida de estudo, de escola, de aprendizado é importante. Então eu digo aqui, desde criança até o mais idoso. O mais importante, porque viver acima de tudo, o mais importante é lutar pela fé evangélica. Então, o que tem que estar em primeiro lugar na minha mente e na minha vida? Jesus. A fé evangélica. E as demais coisas me serão acrescentadas. Porque diz a palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas serão, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando eu entendo isso, quando eu vivo desta forma, eu estou, de fato, obedecendo ao mandamento. Eu estou vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu estou priorizando o reino de Deus. Eu estou priorizando a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Eu estou mostrando para Deus que eu amo a obra de Jesus. Então eu não estou na igreja por interesse meu. Eu não estou ouvindo a palavra, aprendendo a palavra por interesse meu. Eu estou aqui ouvindo a palavra para desenvolver aquilo que Deus espera de mim. Porque é necessário ouvir e aprender. Amém? Isso é fato. Todos nós precisamos aprender. Mas eu tenho que já aprender com esse entendimento. Eu estou aqui aprendendo para desenvolver algo para o Senhor. Está claro até aqui? Então, este viver por modo digno, esse lutar pela fé evangélica, mano, isso se dá pelo testemunho de vida. Pelo modo de vida. Então nós estamos aqui para receber o conhecimento de Deus, sermos ensinados pelo Espírito Santo, para podermos ser usados neste mundo de trevas. Como servos bons e fiéis, conselheiros, cooperadores na área espiritual e emocional, amando com o amor de Cristo, levando Deus para as pessoas e levando as pessoas para Deus. Porque, amado, o que menos se vê hoje são pessoas amando como Cristo amou. O que menos se vê hoje é o amor de Cristo nas pessoas. As pessoas não têm este amor. Mas, sabe, é um egoísmo muito grande. Um egoísmo muito grande. As pessoas não se preocupam com a dor do outro. As pessoas não se preocupam com o que o outro está passando. Então nós, cristãos verdadeiros, temos este amor. Porque o que nós recebemos do Senhor foi um amor incondicional. E é esse amor que te atraiu até aqui. Em 1 de Tessalonicenses 4,18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a palavra de Deus consola.
Diga, a palavra de Deus consola. Amém? Então, a palavra de Deus te traz consolo, te traz conforto. É uma pessoa que ela está no momento de aflição, se ela ouve uma boa palavra, aquela boa palavra consola, conforta. Amém? Então nós estamos aqui para isso, para consolar uns aos outros e consolar aqueles que precisam serem consolados. Muitos estão aí fora precisando de consolo, e esse consolo real só vai vir pela palavra de Deus. Amém? Quando alguém vê em você que você é diferente, quando alguém vê em você, sabe que a tua vida de fato é diferente, amado, essa pessoa ela dá credibilidade para você. Ela dá ouvidos para você. Porque hoje o que a gente mais vê também no mundo é a desconfiança. É a dúvida. A pessoa ela fica te examinando, te avaliando. Mas a partir do momento que ela enxerga em você a verdade, não é? Que ela vê que de fato em você habita o poder dos poderes, habita o Espírito da graça, essa pessoa ela vai dar ouvidos a você. Ela vai dar credibilidade àquilo que você fala. Então, por isso que o testemunho de vida é muito importante. Tem pessoas que dizem ser uma coisa, mas na verdade não vivem aquilo que dizem. Não é verdade? E essas pessoas elas não têm credibilidade nenhuma. Então, o testemunho de vida é muito importante. Filipenses 1,15 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Olha, amado, já no tempo de Paulo, muitos já estavam ali anunciando, pregando Cristo por inveja e porfia, disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aleluia. Nós estamos aqui fazendo de boa vontade, não por inveja, não por porfia, não estamos aqui disputando com ninguém, não estamos aqui para tentarmos, disputar um poder com outros. Não, nada disso. Cada um de nós nos entregamos ao nosso chamado para viver o Evangelho e pregar Cristo de boa vontade. Com sinceridade, com a verdade, com amor. Então, tudo que nós fazemos em nome do Senhor, assim nós fazemos de boa vontade. Não por inveja, não por competição para ser melhor que outros. Não, nós fazemos de boa vontade. Filipenses 1,16, versículo seguinte, diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, eu e você, nós somos chamados para defender o Evangelho. Onde quer que você esteja, você tem esse dever de defender o Evangelho de Cristo. Porque os conceitos errados estão aí fora. Estão na escola, estão no teu trabalho, estão nos teus colegas de trabalho, às vezes até dentro de casa. Os conceitos errados, os pensamentos errados. E eu e você, nós temos essa função, essa missão. Porque sempre vai ter, amado, ouça, se você não quiser, Deus levanta outro para defender o Evangelho dele. Entenda isso. Você foi chamado para defender, e agora? Entenda isso. Que você tem que defender aquilo que é a verdade. Aquilo que é a verdade. Nós não vamos
atacar ninguém. De forma alguma. Nós não vamos atacar um homossexual. Mas nós vamos falar o que a Bíblia diz. Nós vamos falar o que Deus fala. Então nós não vamos aprovar um casamento gay. Nós não vamos aplaudir um casamento gay. Correto? Nós não somos contra os valores de Deus, pelo contrário, nós somos aqueles que defendem os valores de Deus. Está claro até aqui? Então, meus amados, você foi chamado para defender o Evangelho. Diga, eu fui chamado para defender o Evangelho de Cristo. Amém. E olha, e em meio ao mundo pervertido, ao mundo, sabe, pervertido, num tempo em que o início das dores já começou, amado. Nós podemos ver, pela palavra de Deus, que o princípio das dores já está acontecendo. Mas você foi colocado nesta terra, neste tempo, para defender a verdade, para defender o Evangelho de Cristo. Através da tua vida, do teu testemunho, e mostrar que há um caminho reto a ser vivido. Há um caminho certo que é o caminho do Deus vivo. Filipenses 1:27. A pastora colocou errado para mim. É 27, pastora, não é 17. Aleluia. Filipenses 1:27 diz assim. De novo, o versículo que nós estávamos lendo, pastora. Amém? Aquele da abertura. Da abertura da mensagem. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Que estáis em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o conceito errado vem, o valor invertido vem, e eu faço o quê? Eu aceito ele? Eu me junto com os outros para fazer média? Para agradar homens? A Bíblia diz que aquele que agrada homens não pode agradar a Cristo. Então, se o pensamento errado vem, se o conceito errado vem, diante de mim, eu faço o quê? Eu me porto com firmeza naquilo que é a verdade de Cristo. Não vou aceitar. Não vou aplaudir, porque tem muitas pessoas que dizem assim, está feliz? Já ouviu? A pessoa está fazendo a coisa errada diante da palavra de Deus. Não somos nós que julgamos, é a palavra que julga. A pessoa está lá fazendo a coisa errada. E aí, muitos não querem se opor àquela situação. E aí dizem assim, está feliz? Tá. Então deixa que fique. Não, amados. Não. Porque esse caminho errado é caminho de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se continuar nele, vai receber morte. E se eu não alertar, se eu não avisar, o sangue daquela pessoa será requerido das minhas mãos. Que Deus vai dizer, eu coloquei ele na tua frente. Com o caminho errado que ele estava, para você alertá-lo desse caminho errado, segundo a minha palavra, e você se calou. Então agora, eu cobro de você. Olha a seriedade disso, é a Bíblia quem diz. Estão entendendo, amados? Então assim, por isso que aqui, amado, nesse altar, a gente não omite nada. Não esconde nada, não deixa nada no oculto, não. O que Deus manda falar, eu venho e
falo. Por quê? Senão vai ser requerido de mim. Porque Deus vem e fala, eu mandei você falar para a minha igreja e você se calou. Eu mandei você falar para os meus filhos e você não falou. Então agora eu vou cobrar de você. Então é muito sério, amados. Como sacerdotes, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o nosso compromisso, porque, infelizmente, hoje, o que mais se vê são crentes acomodados. O que mais se vê hoje são crentes acomodados, preocupados com a própria vida, olhando para o próprio umbigo, indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e nem aí com a obra de Deus. Então, que a sua vida, que o seu modo de viver, revele que você está firme, vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo, lutando pela fé evangélica. A maioria das pessoas não estão pregando Cristo hoje para defender o Evangelho. Não estão lutando pela fé evangélica. Eles estão, amados, pregando por porfia, por contenda, pregando por disputa de poder, para ver qual igreja tem mais pessoas, para ver qual igreja é mais famosa. Então, o evangelho, sabe, já deixou de ser pregado há muito tempo. Agora é evangelho de homens. Não é mais o evangelho de Cristo. Os líderes não estão fazendo discípulos para Cristo, estão fazendo discípulos para si. Os homens querem ficar no pedestal. Não é Cristo que tem que ficar no pedestal. Aqui, amado, cada um de nós sabemos o nosso lugar. Cristo é quem está no pedestal aqui. É Cristo quem brilha aqui. E nós somos servos. Amém? Nós estamos aqui para servir. E não sermos servidos. E as igrejas aí fora? Estão vivendo assim? Não. O que mais se vê é isso, a disputa. É a disputa. Às vezes estão até andando juntas, mas você vê a disputa. Você consegue enxergar a disputa. São lugares que parecem igrejas, mas quando na verdade são lugares onde há guerras espirituais. Não há paz. A busca de poder. Então, são lugares que buscam quem tem mais interferência política, quem tem mais benefícios políticos, quem tem mais apoio da política. Então, é uma prostituição muito grande. Líderes espirituais se corrompendo por causa de política. Amados, eu vou dizer algo. A política, ela é de Deus. Mas não é a igreja que precisa da política. É a política que precisa da igreja. É os líderes da política, os governantes, aqueles que estão, sabe, num lugar de destaque, que precisam da orientação de Deus para reinarem e governarem segundo a vontade do Criador. E o que se vê hoje? O contrário. As igrejas indo atrás da política. A igreja buscando o favor da política. Então, eu fui chamado por Jesus Cristo para pregar o seu evangelho. E defender o evangelho, lutar junto com você pela fé evangélica. E não para me misturar com política. Deus me livre. Deus me livre.
Se Deus tivesse o propósito com a minha vida de me colocar na política, amado, Ele não me colocaria como anjo da igreja. Entende? Ele não me colocaria como anjo da igreja para guiar o seu povo, para guiar a sua vida segundo a sua palavra e a sua vontade. Então acredite, eu vou sempre defender e lutar pela fé evangélica. O evangelho que me foi confiado, o evangelho da graça de Deus. Eu vou viver para guiar e orientar o povo de Deus de acordo com a verdade bíblica. Em Hebreus 13, 1, 2 e 16 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Olha que lindo isso, amado. Olha que tremendo isso. Pessoas que acolheram em casa, sem saber, anjos de Deus. Anjos encarnados, como pessoas, amém? Pessoas que chegaram, pediram uma ajuda, foram acolhidos por esta casa, por esta família, por estas pessoas. Por quê? Porque estas pessoas praticavam o quê? A hospitalidade, o amor fraternal, o amor para com o próximo. E sem saber, então, Deus nos prova sim, amado. Deus pode sim enviar aqui, por aquelas portas, um anjo encarnado, para ver como a igreja dele está recebendo as ovelhas que ele envia aqui. Sabia? Uma pessoa que nós nunca vimos na vida, Deus pode mandar aqui, para ver, carnalmente falando, como nós estamos acolhendo e recebendo as ovelhas dele aqui neste lugar. Assim como na nossa casa. Então, que seja permanente em nós, amados, a hospitalidade, esse amor fraternal, este amor verdadeiro, o amor de Cristo. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, olha, amados, Deus chama isso de sacrifício. Fazer o bem e mútua cooperação, Deus chama de sacrifício. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se agrada. Então Deus se agrada quando você faz o bem, quando você coopera, quando você ajuda. Amém? Aleluia. Então, vida espiritual é para ser levada a sério. Diga isso, vida espiritual é para ser levado a sério. Amado, quando a minha vida espiritual está bem, tudo ao meu redor vai bem. Amém? Quando a minha vida espiritual não está bem, não está alinhada com a vontade de Deus, quando eu não estou numa comunhão plena com a palavra de Deus, as coisas não dão certo na minha vida. As coisas dão tudo errado. É um tormento só. É uma tribulação só. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste. Um dia eu estou sorrindo, um dia eu estou chorando. Então isso é o quê? Vida espiritual com altos e baixos. Então, a vida espiritual é para ser levada a sério. Compromisso com amor ao próximo e com a obra do Senhor deve ser levado a sério. Então, viva a obra de Deus com amor. Viva a obra de Deus com intensidade, com envolvimento. Tenha, amados, a mútua cooperação. Porque diz a palavra de Deus que é o sacrifício que agrada a Deus. Amém? Olha, eu disse aqui no começo, se todos entendessem este modo de vida, sabe? Eu não estou aqui julgando, não, mas eu só estou aqui trazendo a palavra de Deus para a vida da igreja, só isso. Então, assim, é com amor, é por amor, é com respeito, não é? Que eu estou aqui dizendo. Eu não estou condenando, não estou julgando, e oro a Deus para que
essas ovelhas que ainda não vivem por modo digno do Evangelho, que venham a viver, que venham a aprender a viver. Porque é necessário, amados. É a vontade de Deus. O pastor fica feliz? Fica, claro, ver todas as ovelhas no aprisco, né? Todo o rebanho reunidas, né? Num dia de reunião, num dia que o Senhor marcou para estarmos aqui, dando a Ele o nosso culto racional, aprendendo com Ele, porque é Ele que está aqui falando, não sou eu. Estão entendendo? É o Espírito Santo que está nos ensinar. E aí, muitas do aprisco não estão. Estão firmes. Vamos ser sinceros, estão firmes? Não, não estão firmes. Então é necessário um alinhamento para que o Senhor venha se agradar de nós. Para que o Senhor veja de fato que nós somos uma igreja grata a Ele por tudo que Ele já nos revelou, por tudo que Ele já nos deu aqui de conhecimento, estão entendendo? Porque, amados, ouça, um dia eu fui católico. Eu tenho 44 anos de idade. E até meus 33 anos de idade, eu fui católico. Porque os meus pais eram católicos. Então a educação religiosa que eu tive foi católica. E eu nunca aprendi a ter compromisso com Deus. É com amor e respeito pelos meus irmãos católicos que eu digo isso. Mas a igreja romana não ensina essas verdades. Então os costumes católicos não podem existir na igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é uma igreja que vive para Deus, que entende os mistérios de Deus e que tem prazer em viver para Deus. Então nós não temos costumes católicos. Um dia vai na igreja, outro dia não vai. Eu era assim. Ah, hoje eu vou. Meio forçado. Porque a mãe cobrava, né? E cobrava com a cinta na mão. Cobrava com a cinta na mão. Eu falava, hoje eu vou. Hoje eu vou de livre, espontânea pressão. Aí eu ia, né? Ia lá, sentava, catava o folhetinho, repetia lá o que eles mandavam repetir. Não estou zombando aqui não, tá, irmãos? Estou falando o que é. Amém? Acho que a maioria aqui veio do catolicismo. Sim ou não? A maioria aqui. A maioria. Nem todos, mas a maioria. Então, nós vivemos aquilo que nós sabemos hoje que não é a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus. Então nós estávamos lá para aplacar a nossa consciência. Não é? Nós estávamos lá para cumprir a tabela. Acabava a missa, cumpri com a minha obrigação. É ou não é? E ir embora para casa com a mente tranquila, com a mente mais leve, porque tinha ido lá dar um pouquinho do tempo para Deus. A igreja de Deus, amado, vive para Deus o tempo todo. Então nós não temos costumes católicos. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós vivemos por modo digno do Evangelho. E nós lutamos pela fé evangélica. Amém? Então nós vivemos por fé, não por vista. E nós temos aqui obra da fé. Amém? Está claro? O cristão ele deve ter credibilidade, amado. Ele deve ter reconhecimento do seu testemunho de vida, tanto dos líderes da igreja, quanto da própria igreja. Então assim, tem pessoas que não se preocupam com isso, irmão Ricardo. Tem pessoas que estão vivendo a própria vida, a modo deles, sem se preocupar se estão tendo credibilidade para com os líderes e para com os irmãos. Então, o cristão verdadeiro,
precisa ter credibilidade. Diga isso, eu preciso ter credibilidade. Diga, eu preciso ter credibilidade com os meus líderes e com a igreja de Deus. Por quê? Para que, de fato, você viva firme num só espírito. Você tem que ser exemplo. Diga, eu tenho que ser exemplo. Como é que eu vou fazer discípulo para Jesus se eu não sou discípulo? Como é que eu vou trazer outros para Deus? Como é que eu vou trazer outros para a igreja se eu não vivo para a igreja? Se eu não tenho compromisso sério com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, se eu tenho costume católico, venho na igreja quando quero, quando dá, quando acho que tem que vir. Então nós não podemos viver confortáveis, pensando que somente através da internet, porque muitas pessoas agora acham isso, sabe? Não, porque agora tem a internet leva a palavra e a palavra alcança. Amado, você tem um compromisso muito sério de levar a palavra às ovelhas de Jesus. Então nós precisamos entender que não é somente a internet que tem que se incumbir disso. Não, porque a internet está alcançando muita gente, glória a Deus. Mas você, com o seu testemunho de vida, tem que trazer vida. Não vou colocar fardo sobre a tua vida, não, ouça. Porque a obra está completa, graças a Deus. Mas você faz parte dessa obra. Então você não pode se envergonhar de falar do teu testemunho para outras pessoas. Você não pode se envergonhar de falar o que Jesus já fez na sua vida, amado. Da onde Deus te tirou. Eu não tenho vergonha de falar, amado, que Deus me tirou das drogas. Que Deus me tirou do vício, me tirou da prostituição, que Deus me tirou do lamaçal do pecado. Eu não tenho vergonha, porque é o poder de Deus que me libertou. Estão entendendo? Então você não pode ter vergonha de falar o que Deus fez na sua vida. Você não pode se calar. Porque através do teu testemunho, outros virão. Então você não pode achar que o que Deus fez na sua vida é pouco, é pequeno. Não, é muito, amado, é glorioso. A obra que Deus tem realizado na sua vida é algo grandioso. A transformação de vida que você tem recebido pela graça de Deus é gloriosa. E você tem que abrir a boca e falar, desculpa a expressão aqui, de boca cheia. Para quê? Para atrair aqueles que precisam ter a vida transformada como você teve. Quantos aqui teve a vida transformada? Glória a Deus. Porque a graça transforma dia após dia, irmã Camila, irmã Kathleen, dia após dia. Dia após dia. Há 7 anos nós vivemos isso. Dia após dia, culto após culto, conhecimento após conhecimento. E nós vamos crescendo. A nossa vida vai sendo transformada, a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós vivemos a graça de Deus. Mas e as pessoas aí fora sabem do que Deus fez na sua vida? As pessoas aí que às vezes convivem com você, sabem da obra que Deus fez na sua vida? Muitas são as oportunidades que você tem de falar, e você tem falado. Ouça, amado, entenda, eu não estou cobrando você aqui, não. Mas eu estou dizendo que discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. Diga isso. Discípulo gera discípulo. Então, eu tenho que ser um bom discípulo, amém? Com um bom testemunho de vida. Para quê?
aquele que eu vou gerar seja também um bom discípulo. Amém? Aceite os desafios por amor a Jesus. Pastor, lá no meu trabalho tem uma pessoa que é espírita. Yes! Yes! É essa que eu vou evangelizar. Pastor, lá no meu trabalho tem um que é da macumba. Yes! Eu não sei se ele é filho de Deus, vai que é. Nós sabemos que estão na terra os da perdição e os filhos de Deus, mas eu não sei quem é. Então por isso Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém? É para todo mundo. Eu não posso escolher. Ai, será que aquele ali é filho de Deus? Ah, eu não sei. Ah, não, acho que ele não é. Estão entendendo? Eu não tenho que fazer isso, amado. Deus colocou na minha frente. Pá, palavra nele, Jesus nele. Testemunho de vida nele. Quantas pessoas, amado? Eu frequentei Candomblé. Quer mais que isso? Sério, amado. Cortei lá o pescoço da galinha. É sério, amado. Você ri. Eu vivi tudo errado que tinha para viver e Deus permitiu eu viver e eu vivi. Cortei o pescoço da galinha, ela saiu andando ainda. Sem pescoço. Vocês riem, né? Hã? É sem a cabeça. Eu cortei o pescoço, acho que o que saiu? A cabeça, pastor. Não, volta aqui, amado. Pronto, já descontraiu. Já descontraiu. Entenda. Tem muitos filhos de Deus no caminho errado. Achando que está certo. Achando que está no caminho de Deus. Por quê? Esses lugares você pensa que fala de Deus. Fala de Deus, mas não fala do nome de Jesus Cristo. Que esse é o nome que tem poder. Esse é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quer aplaudir? Pode aplaudir, amado. Que Ele é Deus. Ele não é um Deus de mentira, não é um Deus falso, não é um Deus pequeno. Não é os falsos deuses que estão aí fora, se passando por Deus. Estão entendendo? Então, amados, ouça. Há muitos nos lugares de trevas, de escuridão, que não eram para estar lá. Que são filhos de Deus e que vão conhecer a verdade, vão vir para a luz e receber Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas através da sua boca, através da sua vida. Porque assim, imagina, você é crente, tá? Vou aqui tentar ilustrar aqui para ficar mais claro na sua mente. Você é crente, você confessa Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você luta pela fé evangélica, você vive por modo digno do Evangelho, você está firme num só espírito com a igreja, né? Você é um espírito com Deus. Então, você tem isso na sua mente. Então você tem que tomar cuidado para você não se tornar uma pessoa preconceituosa. Ixi, é espírita? Ixi, vai pro inferno. Ih, é pai de santo? Ixi, o diabo já tá... Estão entendendo? Não posso. Eu não posso. Eu tenho que amar com o amor de Cristo, amado. Eu tenho que amar com o amor de Cristo. Eu não vou andar junto com o pai de santo. Porque a Bíblia diz para eu não ter comunhão. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então eu não vou ter amizade com o pai de santo. Mas se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para ele, amado, eu vou falar com amor e por amor. Vocês estão entendendo? Quando eu me converti, eu preguei para o pai de santo que eu frequentava na cidade de Ourinhos, do Candomblé.
Eu preguei Cristo para ele. Ele não aceitou, não recebeu. Mas eu preguei. Ele falou assim, já foi falado aqui que o seu lugar não era aqui, né? O próprio diabo falou na boca dele que o meu lugar não era lá. Mas quando eu recebi Cristo, amado, que eu conheci a Bíblia, conheci a palavra de Deus, eu fui lá. Com amor, por amor à vida dele. Estão entendendo? Porque eu via o que ele passava na mão do diabo. Eu via o sofrimento daquela vida. E no meu coração eu tinha compaixão. E eu fui e preguei Cristo para ele. Ele não aceitou, ele continuou no caminho dele. Se era filho de Deus, eu não sei. Mas ele não recebeu Cristo. Mas sempre falou bem de mim. Sempre me elogiou para outros que iam lá e que me conheciam. Por quê? Eu não o condenei, eu não o critiquei, eu não o difamei, não falei mal dele. Então nós precisamos entender. Pregar a verdade não é atacar. Como muitos crentes fazem aí. Muitos crentes atacam os católicos. Não é verdade? A maioria dos crentes atacam os católicos, amado. Que amor que é esse? E fala que tem Jesus, tem nada. Hipócritas. Hipócritas. Não sabem o que é amar. Não sabem o que é amar. Amar é levar aqueles que estão no engano para a verdade. Amar é levar aqueles que estão na escuridão das trevas para a luz. Amar é levar aqueles que estão longe de Deus para perto de Deus. Isso é amor. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu ataco? Se eu critico, se eu condeno? Vai todo mundo para o inferno. Amado, o que é isso? Isso não é amor. Então nós, como verdadeiros cristãos, precisamos ter essa sabedoria, este poder, esta ousadia e aceitar os desafios que Deus coloca à nossa frente por amor aos outros. Estão entendendo? Por amor ao próximo. Por quê? Nós sabemos, amados, que só no caminho da verdade nós temos paz. Só no caminho da verdade nós podemos ser felizes. Só no caminho da verdade nós temos, de fato, Deus a nosso favor. Quando uma pessoa não está neste caminho, o que há na vida dela? Dor e sofrimento. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Não é uma vida estável. Então, por amor, nós vamos lutar para trazer essas pessoas para perto de Deus. E se você vai fazer isso, diga amém. Amém. Sabe, amado, não tenha vergonha. Eu vou entrar aqui daqui a pouco nesse ponto, mas já vou adiantar aqui. Não tenha vergonha de convidar as pessoas para vir para a tua igreja. Só não me vai convidar pessoas de outra igreja evangélica. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque nós não estamos aqui disputando com outras igrejas evangélicas. Então, membros de outras igrejas evangélicas, não convide. Porque os que virão para cá, de outras igrejas evangélicas, virão pela revelação do Senhor. Algum dia eu te convidei, irmão Ricardo? Te convidei, irmã Gra? Vocês eram de outra igreja evangélica. Quanto tempo convivendo, fazendo aqui obra na igreja, obra na minha casa? Por muito tempo. Quantas vezes eu convidei? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu tenho ética. Eu não prego Cristo onde Cristo já foi pregado. Paulo disse isso. Se Cristo já foi pregado, amém, eu não vou pregar. Se é para viver essa graça, o único e verdadeiro evangelho, Deus vai trazer.
Deus vai abrir os olhos e vai fazer a palavra chegar a essas vidas. Mas nós não vamos entrar numa disputa. Está entendendo? Lá da igreja do pastor Juninho. Lá da igreja do pastor Emílio. Está chamando os membros de outra igreja. Não, nunca. Nunca. Amado, você nunca vai ouvir que eu convidei alguém de outra igreja para vir aqui. Agora, se é católico, eu convido. Se é espírita, eu convido. Se é da macumba, eu convido. Estão entendendo? Convida, irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mostra o amor que está na tua vida e deixa essas pessoas serem impactadas com o amor de Cristo que nós recebemos aqui nesse lugar. Aceite os desafios, amém? Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carece ou não carece? Todos nós, todos carecemos. E principalmente aqueles que ainda não foram reconciliados. Então há muitas pessoas que precisam ouvir a verdade, que ainda não ouviram a verdade sobre Jesus. Tem muitas pessoas que não sabem que Jesus é Deus. Principalmente os católicos. Eles imaginam 3 tronos. E porque eu imaginava. Com um velho, com um homem ensanguentado e uma pombinha. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É ou não é? É ou não é? A Bíblia diz que no céu há um trono. É um trono, não são 3. Então, trindade na Bíblia não existe. A Bíblia revela um Deus que se manifestou de 3 formas. Como Pai na criação, como Filho na redenção e agora como Espírito Santo na consolação. Então é um só Deus. Por isso Jesus disse para Filipe: eu e o Pai somos um. Então, os católicos dizem, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar. Mas ele veio a este mundo como filho, para nos ensinar a submissão ao Pai. Ou seja, o próprio Deus saiu do seu trono, a Bíblia diz em Filipenses que ele se despiu da sua glória e humilhou a si mesmo, se tornando em figura de homem, e morreu em morte de cruz para nos salvar. E este Jesus, que morreu, ao 3º dia ressuscitou com poder e glória. E este Jesus que ressuscitou é o Deus soberano, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, que está assentado no seu trono de glória, que habita em mim, que habita em você, que está aqui agora neste lugar, trazendo essas verdades ao teu entendimento, fazendo você crer nisso, porque é a verdade, para que você reine em vida por meio dele. Estão entendendo, amados? Então é um só Deus. E Jesus é Deus. Jesus é o nome de Deus. E a maioria dos católicos não acreditam nisso, não sabem disso, porque não tem a revelação da Bíblia Sagrada. Então, por isso aqui nós oramos. Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Porque Ele é Deus. Ele era o Deus da criação, o Deus da redenção, e Ele é o Deus de agora. E será para todo sempre. Por isso Paulo disse que Jesus, aleluia, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eternamente. Jesus é o Deus da eternidade.
A Ele toda a glória. Amém? Você quer aplaudir mais um pouquinho? Pode aplaudir, porque Ele é digno do teu aplauso. Então, muitas pessoas não sabem disso, não é? E precisam saber que são salvas e salvas para sempre. Tem muita gente que tem medo de ir para o inferno, amado, porque não entende o poder da salvação que há em Cristo Jesus. Não entendem que Jesus foi para aquela cruz para salvar. E não é para salvar quem quiser. É para salvar todos que são dele. E para salvar como, pastor? Por graça, não por merecimento. A maioria, mas os católicos não sabem que não existe purgatório. E eles ficam rezando por aqueles que morreram. O que é isso? É falta de conhecimento. Por quê? Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo. Muitos católicos, amados, morreram com Cristo. Estavam no caminho errado, num caminho de idolatria que Deus reprova. Então, por isso, aquilo que eles plantam, eles colhem. Amém? Então, eles não têm paz, eles não têm uma vida tranquila, eles não têm uma vida com Deus de fato. Eles vivem pelas misericórdias do Senhor. Amém? Então, muitos que são os filhos de Deus que estão ali, já descansaram em Cristo Jesus. Morreram em Cristo. E ressuscitarão com Cristo. Não estão em purgatório. Não estão, sabe, passando pelo fogo lá para ser purificado, para poder subir. Não, nada disso. A Bíblia diz que todos que descansarem vão aguardar a ressurreição dormindo. Eles não sabem de nada que está acontecendo aqui. Eles não veem nada que está acontecendo aqui. Não ouvem nada que está acontecendo aqui. Por isso a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Somente os vivos. Estão entendendo? Porém, no dia em que a trombeta for tocada, eles ouvirão e despertarão do seu sono, receberão o corpo de glória para poderem viver junto conosco na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou naquela cruz. Então você já é salvo, você já é justificado, você já tem a parte na sua vida, você já tem a parte da vida eterna, você já tem a vida eterna no teu espírito. Amém? Você é herdeira da vida eterna por meio da cruz de Cristo. Olha que lindo que é isso, amado. Olha que tremendo que é isso. E nem muitos crentes sabem disso. Nem crente sabe disso, amado, porque estão aí buscando a salvação. Tem muito crente que você diz assim: você é salvo, irmão? Não, eu estou buscando minha salvação. Se Jesus voltar hoje, você sobe? Ih, eu não sei. Eu quero subir, mas eu não sei. Sabe por quê? Porque não tem o conhecimento. Não crê nessas verdades. Então, eu louvo a Deus que nós estamos aqui vivendo essa verdade, porque um dia o Senhor se manifestou a nós. Amém? Tá claro tudo até aqui? Tá. Amém? Tem alguma dúvida aí? Não? Se tiver alguma dúvida, a gente conversa no fim. Tá bom? Você pode vir fazer a pergunta que o pastor está aqui para te ajudar. Então, ok. Você está aqui sendo preparado. Diga, estou sendo preparado. Diga com mais convicção, estou sendo preparado. Preparado para quê, pastor? Para responder àqueles que pedem a razão da sua esperança. Aqueles que perguntam para você por que você vem todo dia para a igreja. Aqueles que perguntam por que você sai lá de Santa Cruz do Rio Pardo e vem para Ipauçu numa igreja. Vai em Bauru. Com tanta igreja que tem lá, por que vem aqui em Ipauçu?
Em Lençóis Paulista, com tanta igreja que tem lá, por que vem aqui em Pau Sul? Então, amados, nós estamos sendo preparados para responder a estes, quando questionarem a nossa fé. E hoje eu quero falar com você, como vários pontos que nós já tratamos aqui, na noite de consagração anterior, nós tratamos a respeito de já esqueceram. Nós tratamos de cremação. Ah, lembrei. Meu amado, minha amada. E olha que não faz nem muito tempo, hein? Só faz um mês. Não faz nem um mês, né? Porque foi nesse mês ainda. Foi dia 3 de agosto. 3 de agosto nós estivemos aqui. Foi 3 de agosto, pastora? 3? Foi 3 de agosto. A noite que antecedeu a ceia. E hoje, novamente, a noite que antecede a ceia, coincidiu de ser o mesmo mês. Então, olha que não faz nem um mês e você já esqueceu. Você acha que você precisa praticar um pouco mais a sua mente naquilo que você ouve aqui? Paulo diz que nós precisamos nos apegar mais às verdades ouvidas. Para quê? Para que eu tenha de fato o argumento quando eu precisar usar ele. Se eu estou aqui para ser preparado, amado, eu tenho que guardar aquilo que eu estou recebendo. Como é que eu vou dizer que eu estou preparado se eu não lembro nem o que Deus falou comigo na noite de consagração anterior? Não, pastor, mas se alguém viesse perguntar de cremação para mim, eu sabia o que eu ia falar. Será? Então a sua mente precisa estar ativada naquilo que o altar está falando. É para o teu bem. Amém? E hoje eu vou falar com você a respeito de aborto. Nós vivemos em um país, amados, que a estatística revela mais de 1,5 milhão de abortos por ano. Isso de forma conhecida, registrada, tá? Sem contar os que são realizados em clínicas clandestinas. Então esse número é maior. E hoje há uma grande luta para que o aborto seja aceito, não é? Normalmente, totalmente aceito, alegando que a mulher tem o direito de escolha. Se ela quer dar à luz a um filho ou não. Eles querem alegar os seus conceitos a respeito, buscando a legalidade e a liberação total para o aborto. E qual é a nossa posição como igreja de Deus a respeito desse assunto? O Salmo 139, 16 diz assim, igreja. Pastora, está aí? Eu falei, a pastora foi arrebatada. E nós ficamos. Salmo 139, 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Amado, isso é lindo. Isso é tremendo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amado, na concepção já começa o tempo de vida nesta terra. Pastor, mas na concepção, na substância ainda informe. Aquele negocinho esquisito. Que acho que, que fica um espermatozoide no óvulo. Né? É isso? Por que os dois estão rindo lá no fundo?
É isso, sim. Então não tem que rir. É isso. É isso que acontece. E isso é o quê? É uma substância ainda informe. Então, amado, você foi uma substância informe. Foi uma coisinha esquisita. Eu também. E agora somos lindos. Diga para o irmão que está do seu lado, você é lindo, você é linda. Tem uns que não saem, parece que você é lindo. Não é lindo, mano, o irmão que está do seu lado? O irmão que está do seu lado não é lindo? Parece que saiu só uma metade e você é lindo. Engoliu? Olha de novo aí e fala para o seu irmão, você é lindo. Fala bem pronunciado, vamos ver. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí, amado. Porque você é lindo, você é imagem e semelhança do teu Criador. Aleluia. Então, olha. Os olhos do Senhor já te viram ali. Porque o Senhor te conheceu antes do ventre da sua mãe. Porque a sua identidade verdadeira com Deus é Espírito. É Espírito. Diga, minha identidade verdadeira é Espírito. Então ali na concepção o seu Espírito já estava ali. A vida começa na concepção a partir da substância ainda informe. E aí agora nós vamos entender o que Deus diz a respeito disso. Porque não pode ser o nosso conceito, aquilo que eu acho. Eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Não. Eu tenho que ter um porquê, não é, que eu sou a favor da vida. E esse porquê é o que Deus diz. Então nós vamos defender o que Deus defende. Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem dano maior, sem maior dano, o que é isso? Sem morte. Então a criança nasce prematura, mas permanece viva. Tá? Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Está vendo a gravidade? Está vendo? Então, os juízes daquele tempo já eram contra o aborto. Êxodo 21, 23 a 25. Mas se houver dano grave, então o dano grave é o quê? O aborto com morte. Então teve uma briga lá. E a esposa, né, de um deles lá estava grávida e abortou lá nessa questão da briga aí. Alguém, né, o outro lá às vezes chutou a barriga, alguma coisa, abortou e a criança não sobreviveu. Então darás vida por vida. O causador do aborto devia morrer. Olha como Deus vê o aborto. Então olha aí os aborteiros do século 21. Se fosse no tempo da lei, amado, ia ter que todo mundo morrer. Porque Deus disse isso. Olho por olho. Pastora? Olho por olho. Dente por dente. Mão por mão. Pé por pé. Queimadura por queimadura. Ferimento por ferimento. Golpe por golpe. Olha que sério que é isso, amado. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a vida começa na concepção. E ninguém tem o direito de interromper uma vida. Como evangélicos, nós defendemos o sexo seguro. E o que é o sexo seguro, pastor?
O sexo dentro do casamento. Entre marido e mulher. Porque a obediência e o temor a Deus preserva a virgindade. Amém? Só o temor a Deus, amado, preserva a virgindade. Porque o mundo aí fora está totalmente nos avessos. O mundo aí fora está vivendo totalmente sem o temor a Deus. Então, jovens estão fazendo aquilo que é para marido e mulher fazer. E estão fazendo sem nenhuma noção. Estão fazendo, sabe? Estão fazendo as suas escolhas e depois colhendo o resultado dessas escolhas. A falta do temor a Deus faz com que jovens tenham relações sexuais fora do casamento. E isso, na maioria, gera posteriormente um aborto. Porque a relação sexual, a maioria dela gera uma vida. Então nós devemos ser responsáveis por nossas escolhas. Amém? Pastor, mas nós vamos falar disso. Nós temos que falar disso, amado. A igreja tem que tratar desses assuntos. A igreja tem que ensinar. E aqui, graças a Deus, amados, nós tratamos disso com os nossos filhos desde pequeno. Nós falamos com os nossos filhos a respeito daquilo que Deus manda desde pequeno, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então nós não podemos ter vergonha de falar daquilo que é a criação de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher para quê? Para serem uma só carne. Para se ajuntarem no casamento e fazerem aquilo que é a vontade de Deus. Multiplicarem. Gerarem vida. Mas o que o diabo fez e o diabo faz? Ele pegou a criação de Deus, a dádiva de Deus, que é o sexo dentro do casamento. E os casados digam amém. Que é engraçado, né? Quando não é casado, parece que quer fazer o que não pode, né? E aí depois que casa, aí parece que não quer fazer mais. Ninguém vai falar fala a Deus, né? Ninguém vai falar fala a Deus? Os casados aí? Porque está todo mundo cumprindo, então, o que é devido? Está todo mundo cumprindo o que é devido? Que a Bíblia diz para o homem dar à sua esposa o que lhe é devido. E para a mulher dar ao marido aquilo que lhe é devido. Está todo mundo assim? Nossa, então, vou aplaudir o Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Pastor, tem que falar isso. Eu tenho que falar assim, amado. Porque tem muito casamento que é destruído porque o marido não procura a esposa já faz tempo. Porque a esposa não procura o marido já faz tempo. Aí o casamento vai esfriando, sabe? Vai virando aquela coisa de rotina e perde a graça. Então nós temos que entender que Deus criou o sexo para o casal ser feliz. E é no casamento que tem a bênção de Deus. Tá claro? Fora do casamento, não tem bênção de Deus. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. Então, se eu planto na carne, eu vou colher na minha carne. Se eu planto no erro, eu vou receber de Deus correção, disciplina e açoite. De Deus não se zomba. Diga isso, de Deus não se zomba. Então nós temos uma posição, nós somos a favor da vida, porque Deus é a favor da vida. Porque só Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Então não se justifica, amado, o aborto
senão pelo que a justiça do nosso país diz. O que a justiça diz? Que se a criança não tem cérebro, então pode abortar. Amém? Se é o fruto de um estupro, a mulher pode decidir também abortar, e isso a lei defende. Se é uma gravidez de risco, onde a mãe corre o risco de vida, a mãe pode morrer, isso também dá direito ao aborto. Fora desses argumentos que a própria justiça estabeleceu, nada justifica um aborto. Então nós somos contra qualquer cultura, qualquer movimento que defenda o aborto, porque a Bíblia é contra. Gênesis 9, versículo 6 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha que tremendo isso. Então, se alguém mata uma vida, há consequências, porque Deus reprova. Deus não aprova. Êxodo 20:13 diz: não matarás. O aborto é matar. Amém? É matar. É tirar uma vida. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, amados, Deus te conheceu antes que você fosse formado no ventre materno, antes da substância ainda informe. Deus já te conhecia e Deus determinou o teu nascimento. Então agora você imagina, todas as concepções permitidas por Deus, já está ali uma vida, um espírito conhecido por Deus antes da concepção. Estão entendendo? Então o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Se Deus concede a gravidez deve ser defendida. Mas pastor, toda gravidez deve ser defendida? Toda gravidez deve ser defendida. Mesmo concebida no pecado? Mesmo concebida no pecado. Nós, amados, estamos dizendo aqui que o sexo é pro casamento. Amém? Porque nós somos cristãos e vivemos segundo a lei de Deus. Deus quer que seja assim na vida dos seus filhos. O sexo depois do casamento. Então, se houver um caso isolado, nós temos que falar disso. Para quê? Para que a igreja saiba se portar diante disso que Deus está falando. Se houver uma escolha errada de algum irmão, de alguma irmã, que escolha errada? Ir contra a vontade de Deus e praticar o sexo fora do casamento. E isso gerar uma gravidez, se é namorado, casa. Assume e casa. Amém? E se não é namorado, assume a gravidez. Estão entendendo? Assume a gravidez. Se vai casar, eu já não sei. Mas assume a gravidez. Cuide da gestação. Assim como toda a igreja deve fazer. Proteger e cuidar. Porque nós somos a favor da vida. Estão entendendo, amados? Nós somos a favor da vida. Então, se Deus permitiu uma concepção, essa concepção tem que ser defendida
pela igreja. Então vai ter todo um cuidado da igreja para que haja, sim, o arrependimento, né? Porque nosso Deus é perdão. Nosso Deus não nos condena, não nos aponta. Então nós não vamos expor a vergonha de ninguém. Porque Jesus ele veio para encobrir os nossos pecados. Então a igreja tem essa função, encobrir os pecados dos irmãos. E não apontar, não acusar, porque quem faz isso é o acusador chamado diabo, chamado Satanás. Estão entendendo? Então nós temos sempre que lembrar isso. A igreja não está aqui para condenar. A igreja não é um tribunal. A igreja está aqui para amar o pecador e encobrir a sua vergonha, o ajudando a passar por sua colheita, porque nós sabemos que como ele plantou na carne, ele vai ter que colher na carne, e isso nós sabemos que é difícil, e a igreja tem que ajudar. Amém, igreja? Estão entendendo? Então é necessário o cuidado com o físico e com as emoções, algo que nós estamos aprendendo aqui, né? Porque na gestação, no ventre materno, a criança ela já recebe, não é, as coisas externas. Então, se ela é rejeitada já no ventre materno, ela vai crescer uma criança se sentindo rejeitada. Mesmo que depois venha a ser aceita, mas ela vai ter nas emoções o sentimento de rejeição. Então, por isso que se estiver ao nosso alcance, não é, ajudar uma situação assim, nós temos que ajudar. Para quê? Para aconselhar, segundo a vontade de Deus, para que, no caso, a mãe deseje esta criança. Vamos imaginar que foi um erro, não é? Uma escolha errada, algo que ela não imaginava que iria acontecer, e aconteceu, e ela não está desejando aquela criança. Então ela tem que ser trabalhada pela palavra de Deus para passar a desejar, para que a criança seja amada desde já do ventre e venha a este mundo com as emoções saudáveis. Estão entendendo, amados? Então a igreja ela tem um trabalho muito importante nesta questão, né, da vida. Né? Aqui nós amamos as nossas crianças, amamos, não é? A todos, porque Jesus ama. Jesus ama. Então, é assim que nós temos que proceder. Amém? Uma gravidez indesejada pode trazer graves danos na vida da mãe e na vida da criança. Por isso, nós estamos aqui como conselheiros de Deus, defendendo a vida. E assim nós vamos permanecer firmes no mesmo espírito, vivendo, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Vamos orar? Eu gosto muito de orar. Eu gosto de orar. Para tudo eu oro. Porque a oração nos aproxima de Deus. Amém? A oração alimenta a nossa comunhão com o Pai. Nos dá mais intimidade com o nosso Senhor. E eu gostaria então de orar com a igreja para selar tudo o que foi dito aqui nesta noite. Amém? E logo depois vamos louvar e vamos encerrar a nossa noite de consagração. Feche seus olhos, curve tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Jesus, nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito ao nosso espírito, tudo que veio do trono de Tua graça.
para o nosso ensino, para que sejamos de fato verdadeiros cristãos, firmes no mesmo espírito, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pelos teus valores, pelos teus princípios, Pai, por aquilo que o Senhor defende, por aquilo que o Senhor determinou e estabeleceu para a nossa vida aqui nesta terra. Nós queremos, Jesus, te obedecer. Nós queremos te agradar em tudo e fazer a tua vontade, não a nossa. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos melhores. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos o nosso chamado com a excelência, com a dedicação, aceitando, Senhor, os desafios que são colocados à nossa frente, e que levemos, Senhor, a tua palavra a toda criatura. Que venhamos, Senhor, com ousadia falar do teu nome, contar, Jesus, o nosso testemunho de vida, aqueles que precisam ter as suas vidas transformadas por ti, aqueles que o Senhor já ordenou estarem aqui conosco, crescendo na tua graça e no teu conhecimento. Assim, nós recebemos nesta noite, Jesus, do teu poder. Recebemos, Senhor, da tua graça para vivermos cada dia mais constantes e firmes no teu caminho, como famílias benditas, como famílias felizes, como famílias prósperas e abençoadas, como casais que honram o matrimônio, como filhos que honram os seus pais, como pais que educam e que ensinam os seus filhos no caminho que eles devem andar, pais conselheiros que ajudam os seus filhos a andarem no reto caminho. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por tudo o que o Senhor operou a nosso favor. Cremos que o teu milagre, Senhor, se manifestou em nós nesta noite pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém? E toda a igreja diga amém, e amém, e amém. A Jesus toda a glória.